A teoria dos ecossistemas existe há muito tempo. Por exemplo, muitos magos acham que o cultivo de gramíneas silvestres ao lado de capim da montanha de tartaruga aumentará os rendimentos de ambos em 30%. Lenin sentou-se no sofá e começou a articular suas teorias. Tudo o que fiz foi expandir esse anel de conexão. Adicionando múltiplos fatores, ele iria proliferar para dezenas ou mesmo centenas de espécies, formando um grande ecossistema e aumentando as saídas de vários recursos dentro do plano secreto. Os olhos de Truman pareciam estar emitindo luz. Que nova teoria! Sendo capaz de escolher o ecossistema mais compatível para os milhões de recursos no mundo natural, eu admiro seu conhecimento e experiência nesta área. Lenin apenas deu um leve sorriso. Ele era obviamente incapaz de analisar tantos dados por conta própria, então o AI-chip fez a maior parte do trabalho. A pesquisa que ele tornou pública foi apenas em um nível superficial. Ele estava preparado para empregar os muitos experimentos e procedimentos-chave em seu próprio plano secreto no futuro e não estava disposto a ajudar o Four Seasons Garden a aumentar sua produção de graça. Afinal, ele não era bom. No entanto, também estou curioso sobre o Lava Goldfish que você está criando, Truman. Lenin observou com um olhar de antecipação em seus olhos. Lava Goldfishes eram uma espécie única no mundo dos magus. Geralmente, eles prosperavam na lava, o que os tornava extremamente difíceis de reproduzir. Quanto às escamas de peixe, eram ingredientes necessários para muitos procedimentos de alquimia. A gordura e a carne eram uma espécie de alimento que poderia recuperar a energia de um mago e permitir que eles fossem revitalizados após uma cansativa sessão de meditação. Por isso, foi muito procurado com um preço extremamente alto. Na verdade, não é grande coisa. Estes hábitos dos Lava Goldfish são muito previsíveis. Depois de entendê-los, você pode criar uma seção relevante dentro do plano secreto. Claro, Truman apenas resumiu brevemente os métodos. Eu espero usar esta informação de criar os peixes dourados da lava para trocar por sua teoria do ecossistema. Além disso, como o valor de suas informações está acima do meu, estou disposto a recarregar mais 5.000 cristais mágicos. Truman fez um pedido sincero. Não é problema nenhum. Lenin assentiu e sorriu. O propósito de liberar essa informação era trocá-la por recursos e conhecimento com outros magos. Depois de um ano de muito trabalho, ele finalmente conseguiu entender os métodos gerais de operar um avião secreto. Além disso, ele também aprendeu sobre alguns dos habitats que as plantas mais caras precisavam para prosperar. Se ele recebesse um plano secreto para governar agora, definitivamente não seria deficitário e, na verdade, teria lucros. Embora Leilin fosse um magus sombrio e participasse de operações de saque que a organização em que estava disposto, ele nunca excluiu as possibilidades de extrair mais cristais mágicos usando métodos leves de magus. Falando nisso, Leilin, você terminou suas missões para o mês. Você tem algum plano? Eu tenho um bom amigo cuja experiência exige um mestre de poções de alto nível, então se você fosse. Truman enviou um convite a Leilin. Além de seus deveres dentro do Four Seasons Garden, muitos magos frequentemente tinham um emprego de meio período através de suas conexões na organização, ganhando cristais e recursos mágicos adicionais. Claro, alguns faziam isso apenas como interesse ou hobby, ou apenas para ajudar um amigo a sair. Me desculpe. A missão deste mês foi extremamente cansativa. Desejo aproveitar esta pausa bem merecida para me recuperar na cidade sem noites. Leilin rejeitou o convite de Truman com muito tato. No momento, ele não mais priorizava os recursos ou conexões dessas pequenas organizações. Além disso, ele estava no período crucial de aumentar sua destreza, então ele não teve muito tempo para se preocupar com outros assuntos triviais. Isso é realmente arrependido. O rosto de Truman refletia a decepção que ele sentia. Só depois de trocar várias outras palavras com Leilin e suas informações especializadas elas se separaram. Lord Leilin. Depois de se separar de Truman, Leilin foi para a pista de pouso do Four Seasons Garden. Todos os acólitos reconheceram Leilin e eles se curvaram para cumprimentá-lo. Como está a condição atual de Hawk? Leilin foi até uma gaiola com uma criatura gigante dentro dela. Um par de grandes olhos vermelhos olhou para ele.
A besta abriu as mandíbulas e revelou fileiras de presas afiadas que pareciam espadas, com um carmesim parangui que tinha escalas inversas. Senhor, o apetite de sua montaria é grande. Ontem, até comia um porco inteiro de pão vermelho. Seu temperamento foi bastante desagradável, embora isso possa ser devido ao fato de ele ter ficado preso por um longo período de tempo. O acólito que estava encarregado dessas montarias era obviamente habilidoso em seu trabalho. Ele também foi extremamente diligente ao responder Leylin. Asterisco Ranger, asterisco marrom escarlate apareceu no dedo de Leylin, formando a forma de uma chave e entrando no buraco da fechadura da jaula de metal. Rugido. Com um rugido impressionante, um viver verde saiu da gaiola. Esta criatura tinha garras e garras afiadas, e todo o seu corpo estava coberto de escamas verdes escuras. Nas costas também havia um par de grandes asas verdes. A membrana das asas brilhava com um brilho verde sob a luz. Venom viver. Força, 13,5. Agilidade, 19,8. Vitalidade, 11,2. Força espiritual, 9,8. Habilidades especiais. 1. Respiração ácida. Um veneno corrosivo será cuspido na boca, com uma área de efeito de 20 metros. Potência média, 16 graus. 2. Hip tóxico. As garras e presas do Venom viver têm propriedades tóxicas, com um enorme efeito entorpecedor na força espiritual. As estatísticas do Venom viver foram exibidas pelo AI de Leylin. Lasca. Havhar. O gigantesco Venom viver continuou a rugir. Ao mesmo tempo, havia um olhar adulador em seus olhos que era incrivelmente humano quando abaixou a cabeça e esfregou suavemente o corpo de Leylin. Bem. Vou te dar um upgrade para as suas refeições quando eu voltar. Leylin não pôde deixar de rir enquanto esfregava o Venom viver, que tinha a mentalidade de que um filhote perdesse seu dono. Hawk, me traga para a cidade sem a noite agora. Leylin subiu na parte de trás do Venom viver em um salto. Havhar. O veneno viver rosnou e as asas em suas costas sacudiram, desdobrando segmento por segmento até que estivessem completamente estendidas, e eram pelo menos 3 vezes maiores que seu corpo. Com um violento furacão, o Venom viver abriu as asas e voou no ar. Eles finalmente foram embora. Apenas ter o Venom viver aqui é o suficiente para me deixar desconfortável. Uma mulher acólita que estava alimentando um Dragon Chronigal deu um longo suspiro de alívio. Com aquele cara por perto, todos esses Nigals perderam o apetite. O acólito fêmea deu um tapinha no Nigal na frente dela que estava comendo alegremente, aparentemente tão aliviado quanto ela. O poder do Venom viver é provavelmente próximo ao de um Magus oficial. Quão forte Magus Leylin deve ser capaz de domá-lo? O acólito do C masculino atrás de Leylin tinha uma opinião muito contrastante do acólito feminino e seus olhos refletiam sua inveja e admiração por Leylin. A velocidade de voo do Venom viver era 2 vezes mais rápida que a do Dragon Chronigal. Assim, era muito mais conveniente para Leylin viajar entre a cidade sem noite e o Jardim das 4 Estações. Ao chegar ao heliponto do Four Seasons Garden, Leylin emitiu algumas ordens para os acólitos cuidarem de seu Venom viver e deu a Hawk outro porco vermelho antes de retornar à sua vila. Mestre! Damen e alguns Granites se curvaram respeitosamente. Leylin olhou em volta, descobrindo que a vila ainda estava no mesmo estado em que estava antes de partir. Os escravos humanos que ele havia comprado mais tarde estavam limpando cuidadosamente a grade da escada e todas as peças de arte. Damen estava usando um uniforme de mordomo, parecendo impecável enquanto permanecia atrás de Leylin. Mestre! Depois que você saiu, seu vizinho, Magus Krill veio uma vez. Além disso, eu já paguei as taxas de continuidade para o centro comunitário. Aqui está o inventário. Depois disso, Damen deu um relato do que ele havia feito nesse período de tempo. Ok. Leylin não ligou para as palavras dele e assentiu. Este Damen parecia ter passado por treinamento especializado enquanto era escravo e era muito competente nesses assuntos. Leylin o marcou e não havia como ele se revoltar, então Leylin podia confiar nele. Isso é suficiente por enquanto. Faça-me um jantar e chá de leite, ordenou Leylin com indiferença.
Hawk pode ser usado para transporte e pode varrer a maioria dos acólitos, mas ele não será útil em batalhas com magos oficiais. Depois de um momento, Leyline, que estava deitada confortavelmente em um sofá com empregadas bonitas servindo com suas mãos pequenas e macias, refletiu com uma ponta de arrependimento. Na costa sul, alguns magos tinham criaturas mágicas de primeira qualidade como animais de estimação. Esses animais amadureceram rapidamente, ao ponto de depois que seu mestre avançava, era possível que sua própria força atingisse o nível de um mago oficial. Na batalha, quanta ajuda um assistente com a mesma classificação renderia? Infelizmente, não importava o quanto Leyline revisasse e reunisse, ele não conseguia encontrar esses animais de estimação de alta qualidade, e só podia comprar um Venom Viver para usar como montaria. Magos e seus animais de estimação tinham que concordar com um contrato rigoroso de espírito, e havia alguns que até mesmo exigiam que eles compartilhassem sua força vital. Leyline obviamente não iria desperdiçar sua chance com este Venom Viver e usaria a mais simples e cruel marca de espírito para forçá-lo a controlá-lo. Seria uma montagem temporária e ele planejava substituí-la por uma opção melhor na próxima melhor oportunidade. Mas é uma pena. Leyline virou a mão e um cristal que parecia um âmbar se revelou na palma da mão. No meio do cristal havia uma gota de líquido verde que tinha uma aura única emanada constantemente. A essência de sangue do Venom Viver tem um traço da linhagem da antiga criatura, o Mil Dragão Venenoso. Chip solicitado. Foi por isso que ele comprou o Venom Viver. Enquanto ele estava em Niglis City, Leyline tinha estado constantemente coletando criaturas que poderiam ter linhagens antigas e tentou purificar seu sangue com o ayahuasca. No entanto, a maioria de seus experimentos foi um fracasso, e a essência do sangue na palma da mão foi o melhor resultado que ele teve. Aí, Chip, você descobriu o motivo?